graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Nós vamos pensar na seguinte grande ideia: a compaixão divina opõe-se à ira humana. Neste último capítulo vemos, bem como em todo o livro, que os dois personagens principais em destaque são Jonas e Deus. Me parece que o livro trata muito mais dos problemas do coração de um profeta sendo tratado por Deus do que propriamente dito de um povo cruel que precisava de salvação. Jonas sabia de antemão que Deus pouparia os ninivitas caso eles se arrependessem, mas o grande Jonas não queria que os inimigos de Israel fossem poupados. Depois da sua fúria, aqui no verso de número 2, ele diz, ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Diante do arrependimento dos ninivitas, o profeta se revolta contra Deus porque ele usa de compaixão com o povo de Nínive. Seria algo parecido com um assassino de alguém da sua família se converter e você ainda nutrir ódio por ele, não desejando que ele vá para o céu, que ele seja salvo, sendo você um crente em Jesus Cristo. Eu quero utilizar o texto de Tiago, capítulo 1, verso 20, para sustentar a minha tese nesse capítulo 4. O versículo diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. A revolta não produz a não aceitação, o dizer eu não concordo com isto e bater o pé e não fazer o que Deus mandou. Não produz a bênção de Deus sobre a sua vida. Foi isso que Jonas fez e foi isso o que aconteceu com ele. Então, diante dessa constatação,
nós podemos tirar algumas lições para não incorrermos no mesmo erro do profeta Jonas. São duas lições que demonstram esta oposição. A primeira lição que demonstra essa oposição é que Jonas age de forma desequilibrada. Isso está no verso 1, no 3, no 4, o 8b e no verso 9. Nós vamos falar sobre o desequilíbrio de Jonas. Jonas, apesar de ser um profeta, era um homem desobediente e sem compaixão. Quando o povo de Nínive se arrepende, ele fica irado, mas muito irado mesmo. Ele ficou furioso. A tradução no original diz que ele ficou literalmente quente. E naquele exato momento, se fosse possível tirar a temperatura de Jonas, eu creio que ele não teria uma temperatura normal de uns 37 graus no máximo, mas teria uns 40 graus. Deveria ser visível o sangue quente no rosto do profeta. E isso devido à sua ira, devido ter sido contrariado pela pessoa do próprio Deus. Quando Jonas se ira e se enfurece, ele demonstra que o seu desejo não foi atendido e por isso não estava satisfeito com Deus. Verso 1 diz, ele fica profundamente descontente com Deus. Tem muita gente vivendo dentro de nossas igrejas descontentes com Deus porque os seus desejos não estão sendo satisfeitos. Não é assim que a coisa funciona, queridos. Precisamos nos sujeitar à vontade de Deus, ao trabalhar dele em nossas vidas, em nossas famílias, e também porque Deus não é um gênio da lâmpada que está disponível para atender a 3 pedidos. Muito das situações que vivemos são devidos às nossas escolhas. Por isso, se queremos a bênção de Deus, temos que pagar o preço para obtermos o favor dele. É ter comunhão constante com Deus e esperar o que ele tem para nós. Caso contrário, vai continuar insatisfeito com Deus, como Jonas se encontrava naquele momento. Verso 3, Jonas chega num estágio tão absurdo, ignorante e insano. O cara era alguém com um potencial suicida tremendo. Ele, diz o texto, pede para morrer, simplesmente porque vê que a situação não iria mudar como ele queria que ela fosse. Deus não deixaria de salvar aquele povo que havia se arrependido das suas maldades, somente porque o seu profeta não queria que Deus o salvasse. Não podemos impor nossa vontade à vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Tudo o que precisamos está escrito na Bíblia. Você precisa estudá-la e irá descobrir a vontade perfeita de Deus para a sua vida. No verso 4 e no verso 9, Deus tenta dialogar com Jonas, perguntando, é razoável essa tua ira, Jonas? Mas Jonas discute com Deus. No verso 4 e no 9, ele tem um chilique, é como se fosse uma ira crescente. Jonas responde, é razoável a minha ira até a morte. A verdade é, queridos, que a ira de Jonas é direcionada ao caráter de Deus. Ele está contra Deus e tudo que ele faz, tudo que ele é, tudo que ele faz. Diferentemente de Jonas, o verso 2 diz que Deus é tardio em irar-se, ou seja, isso revela um dos seus atributos, a paciência, a longanimidade de Deus. Deus dá tantas oportunidades quantas ele julgar possível para salvar alguém, para trazer alguém para junto de si novamente. Muitos agem como Jonas, não aceitam a palavra de Deus, discutem com ele, discutem com Deus, muitos chamam Deus de mentiroso. Querem ver um exemplo? Quando ele diz que não permitirá, lá em Coríntios, que alguém seja provado além do que pode suportar. Às vezes eu ouço pessoas dizendo que já passou do limite. Então, eu chego à seguinte conclusão: Deus então é mentiroso, ele não cumpre o que prometeu na sua palavra, que ele não conhece o coração da pessoa, que ele não conhece os seus limites,
que ele não sabe o que se passa no íntimo do coração desta pessoa. Isso não é verdade, pois Deus sabe de todos os nossos limites, ele nos conhece quando ainda informes estávamos dentro do ventre de nossas mães. A segunda lição que demonstra essa oposição de Jonas é que Jonas não aceita a soberania de Deus e muito menos a compaixão dele. Está no verso 5 até o 8a e o versículo 10 e versículo 11. Nós vamos falar sobre a revolta de Jonas. Diz o texto que Jonas saiu da cidade, talvez tenha ido para algum lugar alto com visão suficiente para enxergar a cidade de cima, assentou-se ali e fez uma enramada, que era um abrigo feito de ramos. Ali ele aguardaria por 40 dias a destruição de Nínive. Quando amamos a Deus, amamos o que ele ama também. Deus ama as pessoas perdidas. João 3,16 diz-nos sobre isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Devemos amar as pessoas também, inclusive aqueles que estão no momento perdidos, automaticamente condenados, como diz o Evangelho de João. Quando os ninivitas se arrependeram, todo o céu se alegrou. Jonas, porém, não se interessava nem um pouco na glória de Deus. Ele estava totalmente fora de sintonia com a alegria de Deus. Em vez de se alegrar, Jonas ficou tão deprimido que só queria dormir e esperar o que Deus faria com aquela cidade. Assim como Jonas, que assentou para esperar o que iria acontecer com ninivitas, muitos estão fazendo o mesmo. Estão esperando que outros preguem o evangelho, que pastores, missionários, seminaristas, diáconos, evangelistas, líderes, irmãos mais experientes no evangelho, que eles vão e cumpram o ID do evangelho. Justificam que trabalham, estudam e não têm tempo para essas coisas. Eu quero dizer que você, meu irmão, que não importa a desculpa que você use diante de Deus, nenhuma delas irão ser aceitas por Ele, pois você tem a oportunidade de pregar o Evangelho aonde você está, no seu trabalho, na escola, na sua casa, junto com seus parentes, com os seus vizinhos, e você acaba por agir como Jonas agiu. Deus tenta mostrar para Jonas, através do nascimento de uma planta, lhe dando sombra e depois enviando um verme para matar esta planta, mostrando a ele que Deus faz o que ele quer. Jonas acaba se preocupando mais com seu próprio conforto e com a planta do que com as pessoas que estavam em Nínive e que precisavam da bondade de Deus. O que Jonas precisava fazer em Nínive era simplesmente revelar o coração de Deus, era revelar o resede de Deus. No hebraico, a palavra resede é usada cerca de 250 vezes e é traduzida como misericórdia, significando amor leal, significando firmeza, fidelidade, enfatiza a ideia de que duas pessoas envolvidas em um relacionamento de amor pertencem uma à outra. Indica então o amor fiel de Deus para com o seu povo infiel. No Antigo Testamento, a comunhão, o livramento, a capacitação, o esclarecimento, a direção, o perdão, a esperança, o louvor e a preservação eram todos baseados no resede de Deus, na misericórdia, no amor leal de Deus. Jonas precisava era aceitar que a natureza de Deus é perdoadora. Ele se alegra em dar a sua misericórdia e compaixão. Foi assim que ele se revelou a Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, verso 19, diz assim: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor.
Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Foi este Deus que ameaçou destruir o povo de Israel por sua ingratidão e rebelião, mas no final ele respondeu ao pedido de Moisés pelos israelitas e derramou a sua misericórdia e compaixão sobre eles. Assim, ele tem feito por mim e por muitos que têm se achegado a ele. O livro de Jonas é um dos 2 livros da Bíblia que termina com uma pergunta. O outro é o livro do profeta Naum. É irônico que a pergunta em Naum também se refere a Nínive. No livro de Jonas, a pergunta feita por Deus se foca no seu desejo de ter compaixão sobre Nínive, mas a pergunta de Deus em Naum tem um foco na extensão da maldade incessante de Nínive, que Deus diz trará juízo contra eles. É interessante observarmos que o profeta Naum profetizou aproximadamente 100 anos após o profeta Jonas, o que nos leva a crer que aquela geração dos ninivitas não transmitiu aos seus filhos o conhecimento do Deus verdadeiro. Como consequência, levaram o povo a retornarem rapidamente às suas práticas cruéis e pagãs, o que levou Naum a dizer que Deus precisava destruir aquele povo apóstata. Porque não temos o capítulo 5 de Jonas? Porque o livro termina com uma pergunta. É uma pergunta feita por Deus para Jonas e coloca à prova o que está no coração de Jonas. Mas, já que nunca teremos uma resposta concreta, ficamos com a pergunta em nossas mentes. O que fica é que a pergunta parece ser não somente para Jonas, mas para cada leitor do livro do profeta. É como se existisse o capítulo 5, mas os personagens mudassem. Não mais Deus e Jonas, mas Deus e nós. Em suma, em todo o livro de Jonas, vemos Deus trabalhando no seu mensageiro para formar nele o seu próprio coração, para imprimir nele o seu caráter. É isto que Deus continua fazendo com os mensageiros ainda hoje, em nós. Será que somos como Deus? Compartilhamos do seu coração compassivo, misericordioso, gracioso? Pense nisso. Que Deus vos abençoe, vos dando um novo coração, um coração cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, como é o coração do próprio Deus. Amém.